Janete, eu vou aproveitar aqui que estamos com o nosso senador, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Eu acho que valeria a gente ter o comentário do senador pela especialização que ele tem nessa área do óleo e gás e como o Congresso está tratando brevemente aqui da questão das tarifas. Eu acho que ele podia fazer um comentário a respeito. Me permita, antes do senador responder, eu quero fazer um comentário agradecendo a sua presença em primeiro lugar e o seu papel relevante no Congresso, que não passa despercebido. Nós do setor entendemos a importância do seu trabalho nas relatorias, nos debates, nas discussões, a aprovação da 14.300, inclusive com a derrubada dos 2 vetos do REID e da Flutuante. Senador, muito obrigado pelo que o senhor tem feito pelo setor elétrico lá. Obrigado. Obrigado, Janete. Obrigado a todos. Obrigado, Wilson, Lima, pelas palavras. Eu vou comentar aqui rapidamente, até porque estou improvisando aqui uma participação inesperada, mas comentar em cima do que vocês falaram. Primeiro, sobre o Wilson, sobre as oportunidades que nós temos, depois, mais tarde, vou falar um pouco sobre isso também, mas comentar sobre o cardápio de... você mencionou os marcos regulatórios, eu tive o prazer, a honra e a responsabilidade de relatar um deles, que foi o marco das ferrovias, onde, a partir de um projeto original do senador Zé Serra, já de partida muito bom, aprimoramos bastante com um número, até nesse caso por conta da pandemia, tivemos muitas reuniões técnicas, trabalhamos com mais de 77 estudos, 44 reuniões, eu acho que foi o recorde de discussão setorial, quem está aqui desse ramo sabe, para fazer um projeto, aprimorar. Eu mesmo redigi cláusulas pessoalmente, a assessoria trabalhou em 3 níveis diferentes, então foi um trabalho realmente muito forte, muito importante, e onde nós incluímos soluções para o setor ferroviário que não estavam previstas há séculos, não era nem há décadas. Eu acho que esse trabalho, e quero fazer uma nota inicial nesse sentido, ele independe... eu não gosto de dizer essa frase do chavão de tirar a ideologia. Não, eu não tiro ideologia do que eu faço, jamais. Não abro mão da ideologia, sou um líder e um senador da esquerda brasileira, mas considero que há momentos e setores onde a gente tem que trabalhar juntos. E aí você leva a sua visão de Brasil, e eu vou falar de combustível, por exemplo, e outras coisas, traz para uma mesa relativamente neutra do ponto de vista de um fórum econômico, ambiental, há questões que a direita e a esquerda não discutem, ou pelo menos não deveriam contestar. Claro que você tem pontos fora da curva em todo lugar, tanto na extrema esquerda quanto na extrema direita. Se você sai da razão ou contesta a ciência, aí não dá para discutir, você sai da mesa e vai embora. Agora, dentro de uma mesa de discussão política, sobre política setorial, existe ideologia, sim, do meu lado e dos outros, né? Então, dito isso, lembrar que nós trabalhamos justamente em cima de um projeto do senador Zé Serra. Estamos trabalhando agora, eu sou o autor, Wilson, do projeto que regula a energia offshore, e aí quero deixar a ressalva que não é só energia offshore, eólica no mar, é tudo, inclusive o que não foi inventado ainda, né? Mas, pô, que senador pretensioso, mas não é isso. É porque no mar nós ainda temos outras situações, ondas, marés, correntes marítimas, gravidade. Então, tem várias coisas que estão sendo estudadas, né, Mário, que não estão ainda na visão da viabilidade econômica do empresariado, das pessoas que investem, mas vai existir. E como a lei trata de titularidade do mar territorial, da zona econômica exclusiva, da plataforma continental, você está pronto para tudo. O que você inventar lá, se tiver um peixe elétrico lá que você quiser pegar a energia dele, você vai poder usar essa lei, que você vai ter a titularidade do patrimônio, dos bens públicos marítimos. Mas ela também inclui os espelhos d'água, ela inclui as lagoas, lagos e reservatórios. Portanto, essas estruturas flutuantes, e até uma ideia que dei, imagine como já não se faz oposição como antigamente, né? No início da gestão do Bolsonaro, eu tinha muito conhecimento com o ministro Canuto, e levei a ele aquela ideia de colocar os painéis solares no canal do São Francisco. Depois o presidente anunciou como uma ideia dele. Mas vale tudo na política nesse sentido. Nesse sentido a gente aceita. Desde que vá para frente, né, tá bom. Eu disse, não, pode anunciar aí, tudo bem e tal. Que, na verdade, aquilo evita evaporação, evita roubo de água em lugares equivocados, porque tudo bem que o cara vá lá pegar uma água como quem fizesse no Rio,
Mas, às vezes, o cara encosta uma carreta, eu fui várias vezes ali, inclusive lá perto da Cheste, e você vê o caminhãozinho encostando e quebrando o canal todo, né, com risco ainda de cair lá dentro, enfim. Então, evita isso e torna autossuficiente a produção da energia para o bombeio do próprio sistema, que incorre justamente, que acaba levando a redução da tarifa para os estados, porque os estados, sim, vão pagar por essa água. E eu quero lá no Rio Grande do Norte, no nosso Rio Grande do Norte, que é uma conta cara, diminuir essa conta em 60%, tranquilamente, se eu colocar painel solar para bombeio. Então, vai ficar autossuficiente. Outro marco regulatório que nós colocamos em andamento, certamente não deverá terminar antes do fim dessa legislatura, mas vamos deixar como legado, é a lei do hidrogênio. Então, nós fizemos também a lei do hidrogênio, está aguardando a nomeação de um relator. Fizemos a lei também não tem a ver com geração de energia, mas tem a ver com resgate de carbono, então, de sequestro e armazenamento de carbono, normalmente em cavernas e reservatórios de petróleo já depletados. Temos uma relatoria importante também que diz respeito ao biogás, o gás metano, biometano, a partir de aterros sanitários. A gente tem bons exemplos aqui em São Paulo, já fui visitar, comecei o trabalho de pesquisa e de caracterização de contexto dessa relatoria. Enfim, estamos trabalhando, e agora eu recebi recentemente também a missão, que também tem a ver, acaba tendo a ver com o nosso setor energético, e principalmente com logística, né, que recebi ao sair do meu querido mestre, senador Anastasia, que eu considero uma das minhas referências no Senado. Quando ele foi para o TCU, ele foi ao meu gabinete e disse: Jean, depois do trabalho das ferrovias, eu quero te passar aqui diretamente, pedir que você assuma a relatoria do marco legal da mobilidade urbana, que tem nada menos do que a missão de tentar organizar as bagunçadas, para não dizer mafiosas, concessões de ônibus pelo Brasil todo, e mais todos os outros transportes. Então, missão complicada, estamos trabalhando já também nesse processo, tem ideias bastante inovadoras que já discutimos com os concessionários, inclusive com as pessoas que trabalham nesse setor. Temos uma parceria importante com a CNT para ouvir o setor de transporte, e vamos tentar trabalhar a relatoria para sair, pelo menos de uma comissão, e chegar a outra legislatura já bem organizado, bem arredondado esse projeto, que é muito importante. Então, em relação a investimentos, eu acho que fica claro, até pelo trabalho, por exemplo, marco regulatório aí do offshore que eu falei, das águas internas, ele está sendo relatado, eu sou o líder da minoria, portanto, da oposição, está sendo relatado pelo líder do governo, nosso querido senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, com quem me dou muito bem, e a gente, então, está trabalhando nisso. Achei muito pertinente, fui buscá-lo para tentar relatar esse projeto, porque temos dois ambientes muito diferentes. O Rio Grande do Norte é um ambiente de plataforma rasa, é um ambiente com pouca intempéries climática, pouca profundidade, enfim, e o Rio de Janeiro, que precisa dessa nova fronteira também, em função até da produção de petróleo, Bacia de Santos e Campos, né, tem um outro ambiente completamente diferente, provavelmente mais suscetível aí a flutuantes e tal. Então, a gente vai estar trabalhando junto nisso, deve acabar, inclusive, em primeira mão aqui, não vai ser essa semana, vai para a próxima. Nós vamos nos reunir na quarta-feira ou na terça da semana que vem, Comissão de Infraestrutura, aprovar em caráter terminativo esse projeto. Então, ele vai para a Câmara, onde já existe um relator designado, o deputado Zé Vitor, deve fazer um trabalho célere, porque o projeto já foi muito burilado, muito trabalhado, e retornando ao Senado, eu devo assumir, então, a relatoria final dele, porque ele vai ter apensado os outros projetos lá na Câmara. Sobre a questão do preço, só para me permitir rapidamente a questão do preço do petróleo, Lima disse tudo. O professor aqui, inclusive, quando estava lá na BR, eu era apenas consultor no mercado e ele já era um executivo do setor. Então, ele sabe tudo disso aí. A tal volatilidade, eu só quero colocar esse conceito, né? Vocês vão me ver muitas vezes defendendo o que poderia parecer ao mais desavisado uma intervenção de preço. Não é, absolutamente não é. O que eu considero é o seguinte: vamos fazer o cenário seguinte. Imagine que fosse o Japão, e que o Japão passasse 60 anos, 6 décadas, buscando exaustivamente ser autossuficiente em petróleo. Vocês acham que o Japão, ao chegar à autossuficiência, praticaria preço de importação para os derivados e para o petróleo? Eu duvido muito.
duvido muito. Vamos fazer qualquer país. E vamos pensar nos nossos antepassados. Eu me lembro de um avô meu e pai meu que falavam o tempo todo que nós, olha, os governos aí estão atrás de autossuficiência em petróleo, porque a volatilidade internacional, na época tinha o cartel, antes tinha 7 irmãs, agora não tem nenhum nem outro, ninguém domina o preço do petróleo. É a variável mais wild que existe de todos os modelos econômicos do mundo. Ou alguém tem alguma dúvida? Se alguém discordar disso, me diga aí, porque não tem. Você controla juro em país, você controla taxa de interesse, você controla a inflação daqui e dali, tudo você tem, de alguma forma, alguém está ali por trás e pode controlar. Mas o preço do petróleo é totalmente selvagem. Nem o cartel da OPEP controla mais, porque agora a demanda é um fator muito mais importante que a oferta. Então, diante disso, e um país que correu atrás da veja, outro exercício, qual é o único ponto em comum entre Juscelino e Arthur da Costa Silva? Entre Jango e Figueiredo, entre Fernando Henrique e Jânio Quadros. Todos esses governos, desde Getúlio para cá, desde que o petróleo existe como importante coisa para a nossa economia, todos, absolutamente todos, de todos os matizes e graus de democracia ou não, que nós passamos nos 60 anos, perseguiram a autossuficiência em petróleo. Todos eles. Para quê? Então, o que eu digo é o seguinte, quando se pratica o PPI, qualquer que seja a razão, eu entendo, o governo quer vender refinarias, o governo quer abrir mercado para importadores. Isso, para mim, é o rabo abanando o cachorro. Quem não é do setor de petróleo tem que ser contra isso o tempo todo, porque nós não estamos falando de paridade de preço internacional. PPI é paridade de preço de importação. Isso significa o seguinte, que no ponto A da refinaria, na saída do produto, na chegada do terminal de importação, o preço é o preço de Roterdã, mais o frete, mais as despesas de importação colocadas aqui para um produto que foi produzido no Brasil. Então, claro, a Petrobras está bombando com esse negócio, tudo bem, mas isso é bom para nós todos? Para quem é do setor ferroviário, para quem é do frete, para quem produz tudo isso que se espalha pelo Brasil, que depende basicamente do diesel, isso é bom para nós? Isso é bom para o Brasil? Às vezes, não, mas então qual é a sua proposta? É intervir no preço? Não. A proposta passa pelo seguinte, adianto aqui, 3 componentes. Um preço de referência, divulgado, calculado e divulgado pela agência reguladora de tempos em tempos, com definição clara por produto do prazo de atualização. Portanto, todo mundo sabe que dia vai haver a atualização do preço de referência. E o preço de referência, por sua vez, composto de uma fórmula com vários parâmetros, inclusive aquela que considera a parcela que é produzida no Brasil. E mais outras coisas, o que você quiser. A inflação na Indonésia, se alguém achar importante, bota lá. O computador calcula, não precisa a gente calcular lá de cabeça. Mas todos os dados, parâmetros da fórmula devem ser divulgados, claros e públicos, para que qualquer estagiário de uma empresa de frete seja capaz de calcular, olha, vai haver aí, no meio do meu frete vai acontecer um reajuste. Eu pego os parâmetros de todo lugar, do Platts, do Bloomberg, do não sei o que, boto lá, calculo e digo, opa, vai ser tanto, o diesel. Só essa previsibilidade, que é muito mais importante do que você agradar o importador ou o vendedor, o comprador de refinaria. Aliás, não tenho nada contra quem comprou as coisas, viu? Digo logo de passagem. Sou Senador. Contra as vendas, mas não sou contra quem comprou. Quem comprou, comprou por uma oportunidade. Quem tem culpa é quem vendeu. Tá? Mas, enfim, esse é o primeiro parâmetro. Rapidinho vou ao segundo e o terceiro. O segundo é a conta de compensação. Só que a conta de compensação, pessoal, só entra em momentos excepcionais de crise de preço. Como você mencionou, naqueles que a indústria começa a achar que não aguenta, o mundo não aguenta e tal. Mas aguenta, porque está aí, já passou 2 ou 3 vezes de pico e o pessoal deu jeito. Um inventou o Windfall Profit Tax, o outro fez uma Price Cap, o outro, cada um fez o seu jeito. O nosso jeito, e o jeito mais inteligente da maior parte dos países, é uma conta de estabilização, conta de estabilização. Acima da banda, e uma banda larga, a gente tem condição como país de ter uma banda larga de oscilação, já provamos isso, o mercado funcionou bem, mas tem momentos de crise, e o país está vulnerável a isso, porque não solucionou o problema. Essa história de mexer com o ICMS dos estados, não resolveu o problema, não. Se bater $120, meu amiguinho,
vai dar todo o problema de novo, porque nós não aprovamos o 1479, o 1472, que é o projeto lá da Conta de Estabilização, ou qualquer coisa semelhante. E o terceiro componente, não vou desenvolver mais isso, mas, enfim, podemos conversar aí no café, e o terceiro é uma política de estoques estratégicos. O que você está fazendo agora que você não está comprando já o produto, se você sabe que vai chegar o mel no europeu agora e os caras estão pela goela com gás natural? O que a gente está fazendo agora que não está fazendo igual aos outros países, tocando diesel? Ah, mas quem vai fazer isso? Petrobras, Vibra, vamos fazer um entendimento, não precisa obrigar ninguém a nada, não. Chama todo mundo e diz, vocês têm tancagem? Pois é, então vamos aqui fazer uma política, vamos comprar enquanto o diesel está affordable, porque daqui a pouco ele vai picar de novo. Então, se você não fizer isso, vejam que eu estou falando de 3 soluções, de várias, mas 3 principais, que compõem um sistema de estabilização dos preços para o Brasil. E que não tem nada, absolutamente nada de interventivo, nada de dedo grande na iniciativa privada ou mesmo na estatal mista. Nada disso. O preço é de referência, a conta de estabilização o governo administra e entra em períodos de crise, e a política de estoques é consensual. Todo mundo chega à conclusão de que precisa daquilo. Então, eu acho que passa por aí, mas paro por aqui por enquanto, senão fico falando demais. Obrigado. Você vai poder complementar esse comentário, o senhor vai poder complementar isso o senador participa conosco no painel 3, junto com a Alessandra Amaral. Eu já vou tomar a palavra. Deixa eu Zé, quebrar o protocolo. Muito rápido aqui. É rapidíssimo, é só para dizer que eu fico feliz de ver que o senador continua afiadíssimo no tema. É uma satisfação revê-lo e vê-lo com tal nível de conhecimento e profundidade. Parabéns, senador. Obrigado, Zé. Bom, vou pedir uma salva de palmas aqui aos nossos expositores.